A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Efésios capítulo 6, versículos 11 ao 13 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. A primeira verdade que diz aqui, meus amados, é que nós estamos em uma batalha. Você está em uma guerra espiritual. Não importa se você entende isto ou se você não entende, você está numa batalha. Saiba ou não saiba, você está em uma batalha. Se você tem consciência disto ou se você não tem consciência disto, você está em uma batalha, em uma guerra. Se você nasceu de novo, você está em uma guerra. Se você é cristão, você está em uma guerra. Talvez você fale, mas pastor, o meu temperamento é um temperamento pacífico, eu não gosto de lutas, eu não gosto de guerra. Meu amado, mas a Bíblia diz que você está em uma batalha. A Bíblia diz que você está em uma guerra, e não tem como você sair dela a não ser através da morte. Você só vai sair desta batalha espiritual quando você partir desta terra, mas enquanto isto você está em uma batalha 24 horas por dia, dia e noite, desde o momento que você se levanta, quando você vai dormir, uma guerra está sendo travada pela tua vida, uma guerra está sendo travada no mundo espiritual, de forma que você precisa participar desta batalha, porque senão você pode ser derrotado no meio dela. A Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, que o diabo é o nosso inimigo, e que ele tem estratégias. A Bíblia diz que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos estar firmes contra as astutas ciladas, estratégias, planos, intenções, motivações do diabo, de Satanás. O diabo, ele é um estrategista, ele é um espírito. A Bíblia diz que como uma pessoa que ele tem todos os sentimentos e ele tem todas as características de uma pessoa. Ele ouve quando você fala, ele ouve se você tem ou não autoridade, ele ouve as coisas que você conversa com os outros, ele ouve as tuas orações a Deus. Ele enxerga, ele vê você, os demônios veem você, enxergam você. Quando você está no teu quarto de oração, há demônios que estão te observando. Quando você está aqui cultuando a Deus, há demônios que muitas vezes são enviados para observar a tua vida, para ver como no reino do mal eles vão poder destruir você. A Bíblia diz que Satanás tem ciladas, e a Bíblia diz que as suas ciladas são baseadas na astúcia, e você não pode ignorar os ardis, e ignorar as estratégias, e ignorar os planos que o diabo tem para destruir a tua vida. Uma chave numa guerra é conhecer o inimigo. Uma chave para você ter vitória é conhecer quais são os planos do adversário. Uma chave para você ter vitória é saber onde você vai atirar a tua bomba. Se você é uma pessoa ignorante com relação às estratégias do diabo, você vai ser derrotado, meu querido. Você tem que saber quais têm sido as ciladas que Satanás tem tentado criar para destruir a minha vida. Como é que Satanás tem tentado formar estratégias para destruir o meu casamento?
Como é que Satanás tem forjado armas para destruir a vida dos meus filhos, para destruir o meu relacionamento com os meus irmãos, para destruir a minha fé, para fazer com que eu me desvie dos caminhos de Deus, para fazer com que eu abandone a pureza e a santidade de vida. Quais são as armas que o diabo tem usado? Quais têm sido os seus planos? Quais têm sido as suas estratégias? Você tem que saber, você tem que descobrir. Você não pode ser ignorante quanto aos ardis do adversário. Você tem que saber quais são os seus planos, para você não cair, para você não ser enganado, meu amado. Você precisa para isso conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Porque o diabo é esperto. Ele conhece você melhor do que muitas pessoas. Ele sabe talvez as áreas que são fracas em tua vida. Ele sabe como planejar para derrubar você. Você é um soldado. Você não pode estar ignorante no meio desta guerra. Porque Satanás, ele age aos poucos, e aos poucos ele vai minando a resistência da pessoa que não conhece as suas táticas. Ele tem planos, ele tem estratégias. O seu império, o seu reino tem organização. Ele envia demônios especiais para procurar cuidar de pessoas especiais na obra de Deus. Pessoas que estão fazendo mais pelo Senhor, não tenha dúvidas de que Satanás envia demônios de um maior ranking lá no reino das trevas, para estar atrás daquela pessoa, para investigar a vida daquela pessoa, para procurar armar ciladas para aquela pessoa, para procurar armar armadilhas para aquela pessoa, para destruir a vida daquela pessoa, para destruir o ministério daquela pessoa. E nós não podemos ignorar as suas táticas e os seus ardis. A vantagem que nós temos é porque a vitória já nos foi dada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, e nós só temos que tomar posse dela cada dia. Eu já li várias vezes de pessoas estarem jejuando, de satanistas estarem orando, e de pessoas ligadas à obra de Satanás. Pessoas ligadas à igreja de Satanás estarem orando ao diabo e jejuando ao diabo e pedindo ao diabo que ele envie demônios para destruir pastores, para destruir família de pastores, para destruir casamentos de pastores, para destruir a pureza da igreja. E muitas vezes esses demônios têm sido enviados contra a igreja, e as pessoas da igreja não conhecem, não sabem da Bíblia, não conhecem o que eles são em Jesus Cristo, não andam em pureza e não andam imitando a Deus como a Bíblia diz que eles deveriam imitar. E quando o adversário vem, eles não têm resistência, eles não sabem o que fazer. Muitos ficam apavorados e fogem, outros caem diante da tentação, e muitas vezes o inimigo tem tomado vantagem sobre a vida de pessoas, inclusive sobre cristãos, destruindo lares, destruindo relacionamentos, destruindo a pureza, destruindo os casamentos, levando pessoas ao fracasso profissional, levando pessoas ao fracasso em todas as áreas da sua vida. Cristãos entrando em um estado de depressão causados por demônios, cristãos entrando em um estado de angústia e de tristeza causados pelo demônio, pelo diabo, pelas suas hostes, e eles muitas vezes não percebem. Eles acham que está tudo normal, eles acham que está tudo, que eles não estão participando de uma guerra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é no reino do Espírito, a nossa luta é nas regiões celestiais, a nossa luta, a Bíblia diz, são contra os principados das trevas, são contra as potestades do mal, as potestades que têm invadido as nossas cidades, os dominadores deste mundo tenebroso, que estão agindo por trás dos governos, que estão agindo por trás das pessoas que estão investidas de autoridade nesta terra, e que entregam esta autoridade ao diabo, por viverem uma vida ímpia, por terem conduta errada, acabam entregando a chave da sua vida para Satanás agir, e ele envia esses espíritos dominadores das regiões celestiais, e muitas vezes as nossas cidades são influenciadas por demônios, são influenciadas por espíritos das trevas, por espíritos adivinhadores, levando milhares de pessoas à destruição. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau.
ou nos dias dos ataques, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós temos uma armadura que Deus preparou para nós, e a Bíblia diz que esta armadura nós devemos usá-la. A Bíblia diz aqui que este soldado, ele tem uma armadura completa. Ele coloca sobre a sua cabeça o capacete da salvação. Ele cinge os seus lombos com a verdade. Ele coloca sobre si a couraça da justiça. Ele segura na sua mão o escudo da fé, que era um escudo que o soldado romano usava, que era cobria todo o seu corpo, da cabeça até aos pés. Ele embraça o escudo da fé, com o qual ele pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o diabo lança setas contra a sua vida, mas ele crê no Senhor, ele crê na palavra, ele crê na Bíblia, ele não aceita as acusações, ele não aceita as armas que o diabo quer usar, ele resiste aquilo em nome de Jesus, e a Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá da tua vida. Ele não vai ver que ele não tem poder para destruir você, meu amado. Embrace o escudo da fé, a Bíblia diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo no Espírito, com orações e súplicas, ou com todo tipo de oração, como diz aqui o texto bíblico original. São armas que Deus colocou para nós usarmos, são partes da nossa armadura que nós devemos usar. O diabo não quer que você ore. Muitas vezes as coisas vão acontecer em tua vida para roubar o teu tempo. Muitas coisas, muitos compromissos, muitos afazeres, e você não tem mais tempo para buscar a Deus. Meu querido, saiba que você está perdendo muito, porque você está em uma batalha, e se você não ora, você é um alvo fácil para o adversário. Então você precisa orar. A Bíblia diz: orar em todo tempo, com todo tipo de oração, orar adorando a Deus, orar com ações de graças, orar com louvor em teus lábios, orar como intercessão, orar como uma oração fervorosa, ardente, que ama o Senhor de todo o coração, orar uma oração de consagração e de devoção a Deus. Você deve orar todo tipo de oração. A Bíblia diz: orar no Espírito, orar em línguas estranhas, orar em línguas estranhas. Você está se fortalecendo em Deus, e isto é uma arma contra o reino das trevas e contra o adversário das nossas vidas. O sangue de Jesus é uma arma que Deus nos deu, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando o inimigo das nossas vidas vê sobre nós o sangue do Cordeiro, ele sabe que ele não pode tocar em nós. Por isso que nós estudamos no começo que nós somos redimidos, nós somos comprados, nós somos resgatados, nós somos comprados de volta para Deus. E o preço que Deus pagou pela tua vida, para que você pertencesse ao Senhor, foi o sangue de Jesus, o seu Filho amado. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você precisa saber que há poder no sangue de Jesus para purificar. Há poder no sangue de Jesus para limpar o pecado. Há poder no sangue de Jesus para limpar a consciência. Há poder no sangue de Jesus para te reconciliar com o Pai. Há poder no sangue de Jesus para que o Pai ouça a tua oração que você faz em nome de Jesus Cristo. O preço já foi pago pela tua vida. Você tem que saber, o sangue é uma arma que cobre-nos, que nos livra, que nos dá vitória, que faz com que a gente viva em vitória e seja mais do que vencedor. Então você tem que receber esta bênção do Senhor, confessar os pecados, crer no poder do sangue, crer que quando você confessa, o Senhor Jesus perdoa você, crer que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e que por causa dele nós somos purificados e perdoados e lavados, e estamos limpos e fomos santificados. Então creia nesta verdade da Bíblia, meu amado. A verdade vai libertar você e vai fazer você aprender a andar em vitória a cada dia. A pregação da palavra é uma arma poderosa no mundo espiritual. É por isso que nós colocamos fitas para encher o país com a pregação da palavra. Porque eu sei que quando a palavra do Senhor está sendo pregada no mundo espiritual, são como flechas, é como uma espada realmente que está sendo desembainhada no mundo do espírito, e Satanás perde a sua força. Onde a palavra de Deus está entrando, a luz do Senhor está entrando, a luz do Evangelho está entrando, as trevas estão saindo, a luz está brilhando no coração das pessoas, aquilo que é errado está saindo do coração
coração das pessoas, a palavra de Deus vai cortando o coração das pessoas, vai mudando a vida das pessoas, as pessoas vão aprendendo a amar a Deus. É uma arma poderosa. Então use a palavra, fale a palavra, pregue a palavra, proclame a palavra vai agir no mundo espiritual para trazer vitória para a tua vida, para onde você vive, meu amado. Fale a palavra em tua casa, fale a palavra na rua, fale a palavra no carro, coloque textos bíblicos no teu carro, coloque textos bíblicos lá na tua casa, pregue a palavra do Senhor, fale, leia a Bíblia lá em tua casa para os teus filhos, leia a Bíblia lá em tua casa. Você está enchendo a atmosfera espiritual da tua casa com a palavra de Deus. Aquelas palavras, elas estão no mundo espiritual, elas estão invadindo o reino espiritual. Satanás ouve a palavra e ele sabe que é verdade. E quando você crê na palavra, ele sabe que ele está diante de alguém que tem fé na palavra de Deus. E quando ele sabe que ele está diante de alguém que tem fé na palavra de Deus, ele sabe que o seu poder foi destruído. Ele sabe que aquela pessoa não vai ser derrotada, meu amado. Porque o poder do diabo está apenas no engano. Ele é um mentiroso. Suas táticas são mentirosas. Ele não tem nenhum poder contra a igreja de Jesus.